A sexologia, ela foi para mim um lugar para curar a minha dor. Não sonhava ser sexóloga, eu só queria curar minha dor. Entender o porquê que eu passava por aquilo dentro do casamento, entender por que eu sofria aquilo, por que faziam aquilo comigo, porque eu só queria entender. Só que eu descobri que tinham muitas pessoas passando por coisas assim. Então, ali eu começo a estudar e eu não me lembro, assim, eu me lembro de algumas coisas pontuais. Um dia eu ministrava encontro com Deus e eu ministrava muito Peniel, curando a alma. E, de repente, a pastora falou, você vai ministrar para casadas hoje. E eu, hã? Fala, família Pura Fé, como que vocês estão? Estamos aqui em mais um Pura Talks para alegrar, para abençoar não somente a você, mas toda a sua família. E hoje está muito especial. Hoje o assunto é família, casamento, intimidade, filhos, cura. Temos muita coisa boa. E provavelmente vamos dar algumas boas risadas. Com certeza. Apresente-os, por Vamos lá, favor. com muita alegria. Nós estamos aqui apresentando a Ariane, Oi, oi, oi! a nossa querida irmã já de casa, amém. sexóloga cristã, e o seu digníssimo, seu esposo Sandro. Bem-vindo, Sandro. Sejam bem-vindos. Obrigado pela oportunidade, obrigado por poder estar falando com esse povo e que, como nós oramos aqui antes de começar, que sejam gerados grandes testemunhos a partir daqui para a honra e glória do Senhor. Amém, Em nome de amém, Jesus, amém. meu Eu Deus. creio que será assim. E será, já começou, né? Amém. Uau. Eu creio que o Senhor já começou a abençoar e trazer aí sabedoria do alto para tudo que nós vamos falar. Nós queríamos saber um pouquinho, né? O que é da Ariane, do Sandro. Fala um pouquinho para a gente da história de vocês. Primeiro, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Eu realmente creio que o que vai acontecer aqui, eu quero dizer para você que está nos escutando, você precisa ir até o final. Amém. O que vai acontecer aqui pode de verdade mudar a sua mente, mudar o seu coração, curar feridas. Primeiro, porque é tudo para honra e glória do Senhor, como meu marido disse. E segundo, porque este talk, né, esse momento aqui, é um momento de informação que liberta. Em João 8,32 diz que conhecer a verdade nos liberta. Amém. E pouquíssimas igrejas se movimentam para falar desse assunto, né? Do assunto sexualidade. Parece que é um assunto que, não, esse assunto, fala baixo. E enquanto as igrejas estão caladas, o inimigo está falando. Usando esse meio mesmo que você está nos assistindo aqui, de uma forma muito errada, para entrar na casa das pessoas, para alcançar crianças. No Brasil, a criança tem o primeiro acesso à pornografia com a média de 6 anos de idade. Meu Deus. Isso é o que as pesquisas dizem, dói a minha alma. É, De forma Então, totalmente errada. Errada, muito sério, adoecida, muito sério. geram várias distorções de identidade. Então, eu creio que nós vamos viver aqui algo que pode marcar a sua história. Então, eu quero te encorajar a ficar aqui, a assistir, a deixar, né, o seu comentário, o seu joinha, fazer com que isso aqui, que Deus vai fazer em nós e através de nós, Amém. até você, até a sua casa, chegar em muitas pessoas. Mas é isso. Uma bela introdução. Vamos Só pra já complementar, começou amor. aquecendo. Porque muita gente associa esse assunto, intimidade e sexualidade, somente ao sexo. Sim. E não é só isso, né? A sexualidade em si é muito mais do que isso. Nós podemos falar tanto de pornografia, podemos falar sobre abusos, crianças. Então, acredito que vai ser um assunto muito importante para Sim. toda a família ali, principalmente os pais, né? É Com verdade, certeza, é verdade. com certeza. Pedimos aí para vocês que estão nos acompanhando, que estão assistindo a esse Pura Talks tão especial, que compartilhe, assine aí o nosso canal para você receber sempre informações. Coloca ali o seu mouse, o seu cursor no nosso sininho Isso e mesmo. compartilha para Aperta geral. o hypar, É isso faz, aí. faz de tudo aí. Manda no grupo da família, manda para as amigas, para os amigos. E olha só, falando, né, dessa introdução tão abençoada já na multidão, a palavra de Deus fala que na multidão de conselho há sabedoria. Verdade. E todos os assuntos são pertinentes, né? Quando a gente está falando no âmbito familiar, é pertinente. A educação faz parte, né, sexual, do crescimento familiar sem tabu. E você comentou sobre essa quantidade de gente sendo alcançada com seus pequenos 6 aninhos de idade, tirando aí, roubando muitas vezes
com tanta invasão à inocência. A inocência, Da roubando. criança, a pureza. Pureza. E isso é muito grave, porque eu acredito que causa doença até, né? Emocional. Gera, O que você tem a falar sobre? eu acho que, começando aqui, para realmente a gente entrar nesse assunto, eu acho que a primeira coisa que nós deveríamos dizer com muito carinho e com muito temor, tá? Porque talvez você pense diferente, nós respeitamos isso. Mas a educação sexual, ela precisa acontecer na casa, na família, pelos pais. Alguns pais pensam que falar é estimular, que falar é uma forma de aprovação. Não, 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 não. Eu entendo que o que é revelado é quebrado se for maldição, é potencializado se for bênção, né? De fato, se aonde há luz não há trevas, nós precisamos falar. E essas crianças que infelizmente são alcançadas, né? Através da pornografia, através da internet, enfim, até a ausência do pai. Pai e mãe trabalham. Nós temos responsabilidades. Nós não temos total acesso do que os nossos filhos estão vendo. Deveríamos ter. Mas a verdade é que você que está nos ouvindo aqui sabe que, na maioria das vezes, não se tem. E daí eu creio que a primeira proteção, que é muito importante, antes até mesmo da gente falar do adoecimento, é nós conversarmos sobre isso. Com leveza, com princípios e com clareza. Às vezes a criança chega no pai, na mãe, e pergunta, né? O que é sexo? Sim. E aí a mãe e o pai falam, é feminino e masculino. Apenas. Mentir não educa ninguém, né? Mentir nunca vai educar ninguém. E a gente pode dizer que essa perguntinha já vem com, talvez, um já sei. Já vem com conhecimento prévio, Porque de onde saiu, de alguma né? forma, né? A Já. pergunta. Já está falando na escola. Exatamente. Já- Nós falamos muito para os pais que quem deve educar sexualmente os filhos são os pais, não é a escola, não é o tio da perua, não é a professora, não, são os pais. Porque cada um tem um conceito sobre sexualidade. É verdade. Então, às vezes, a professora está ensinando com o que ela aprendeu. E o que ela aprendeu foi o correto? O que ela aprendeu veio de Deus? E às vezes nunca saberemos, né? Né? Porque não sai Inclusive, da se não fonte, conversar. né? Dentro da casa, né? Então, Com quem princípios, educa valores. sexualmente as nossas filhas somos nós. Sim. Né? Com princípios, respeitando a faixa etária de cada uma, o entendimento de cada um. Mas somos nós, né, que educamos. E uma coisa muito importante, né? Falando dessa educação, desse diálogo aberto e amoroso. Ari, eu tenho vergonha. Que bom, tá tudo bem. Uhum. Você não foi ensinado, né? Mas você está sendo. Por isso que eu disse que o que vai acontecer aqui vai marcar a sua história. Amém. Porque talvez você é hoje um adulto cheio de traumas. Talvez você era quando era criança, você entrou no quarto sem querer e viu seus pais tendo relação. Talvez você ouviu. E talvez os registros que ficaram foram péssimos. Uau. Talvez você sofreu abusos sexuais na sua infância. Talvez aconteceram coisas que te geraram marca. E essas marcas de dor, talvez te bloqueou hoje de ser um adulto casado dentro da aliança matrimonial que desfruta do que era para ser prazeroso. É verdade. Porque a verdade é que Deus não criou o sexo para que ele fosse mais gostoso no adultério, na pornografia. Não, não, não. Ele criou como um presente. Ele é o Todo-Poderoso, né? Ele poderia ter criado o sexo e falar, vai ser só para procriar, ninguém vai sentir nada. Todo mundo vai ser dormente, não vai ter nenhuma sensibilidade. Como uma missão dada por Exatamente. Deus Como uma e pronto, missão né? só. Mas não. Então, eu penso que o primeiro passo para essa educação é nunca mentir. E se a criança veio perguntando, mamãe, papai, como que a tia ficou grávida? Não foi a cegonha. Não vem falar Não de cegonha. foi, Chico. A cegonha ainda funciona nos dias de hoje, será? Ai, não. Acho que fica. Você ganha hoje em dia é high-tech, Difícil, é IA. né? É IA, né? É. O primeiro passo é devolver a pergunta. Falar, o que você acha que é, filho? Legal, O que olha você aí. acha que é? Talvez o que você já sabe sobre o assunto, É. me conta, né? Tem até um vídeo que explodiu na internet. A mãe tá na cozinha batendo um bolo. Uhum. E daí a menininha, bem pequenininha assim, tá ali vários itens na mesa. E ela olha pra mãe e fala, mamãe, o que é virgem? Olha lá. Aí a mãe ficou nervosa e começa a bater o bolo acelerado. E de repente ela explica do espermatozoide, do óvulo. E a mãe viaja. E a pequenininha coça a cabeça, olha pra mãe e fala, tá, mas então o que é extra virgem? Meu Ela Deus. estava lendo Oh. azeite. Ela só estava lendo o rótulo do azeite. Se a mãe tivesse perguntado o que você acha que é, por que dessa pergunta, né? De Onde repente. você ouviu? Gente, muito interessante. Então, assim, devolve a pergunta. Uau. E sorrindo, porque tem pai e mãe, né, que fala: sai daqui, menina. É. Sai daqui, menina. Que conversa é essa? Quem te falou? Não. Acolhe.
Por mais que por dentro, eu brinco, né? Eu falo para as mamães, para os papais, eu falo, ó, por dentro vai dar aquele frio na barriga, aquela sensação de que você vai, né, ter até um mal-estar. Mas sorri, fala, olha que assunto interessante. Dá 5 minutos que eu volto pra gente conversar. Deixa eu só ir no banheiro, dar uma respirada. Mas isso. volta, devolve a pergunta. Uau. E depois trazer instrução. Filho, o que é sexo? Eu falo que tem uma maneira muito simples, né, amor? Que a gente fala, são 4 passinhos. Os 4 passos básicos. É olhar para o filho e falar, filha, sexo é um presente, um momento que Deus criou o sorriso, ó. Que Deus criou. Onde um homem e uma mulher que se amam, se casam e vivem esse momento. Olha, que Então, ó, especial. Maravilha. o sexo é um momento que Deus criou, onde um homem e uma mulher é princípio bíblico. Ari, não penso assim, eu penso assim porque está na Bíblia. E eu respeito você, mas esse é meu pensamento. Que se amam, então não é prazer pro prazer. Existe amor. Eu acredito no amor. Que lindo. O amor de muitos se esfriariam. Não, mas eu não estou no meio desses muitos, porque nós fazemos parte do reino de Deus. Amém. E eles se casam e vivem esse momento. Eu lembro que quando eu contei essa história para minha mais do meio, né, que vai fazer 17 agora, ela perguntou assim: "E fica pelado?" Só para te contextualizar, são 4 filhas. É uma né? turminha. 4 filhas. 4 meninas. Abençoadas. uma turminha, Então é. imagina, é o cuidado. Sandro e suas 5 mulheres. Então. Orem por mulheres. mim. Que missão, gente. Uma grande missão, orar, Sandro. orar Orem, muito. orem por Sandro. mim, orem por mim, orem por mim. Você foi contemplado, escolhido por Deus. Isso. Imagina. O Senhor confiou em você. Confiou. Amém. Tá O vendo Sandro eu que posso confiar. privilégio? Não tá nem com a Esse barba privilégio branca tão ainda. grande. É, Tá começando a ficar com a barba Meu branca cabelo agora, ó. caiu, tem alguns anos. Assim. Garanto que não são por conta de 5 Não mulheres. foi por conta, não foi, é não por foi. estilo. Meu Deus, mas olha que coisa mais linda, que especial. Se você percebeu, ela te deu aí 4 missões. 4 deveres, que se eu fosse você, eu dava uma voltada aí, uns 30 segundos, 40 segundos, e eu colocava isso no papel. Porque Volta, realmente é muito anota, tome especial. nota. Posso Pastora. acrescentar mais um? Por favor. Isso. Sim, sim. Para os pais que têm filhos homens. Muitos pais negligenciam a fase ali da adolescência, onde a criança está saindo da fase, né, ali da criança entrando na adolescência. É. E ali é onde os hormônios começam a, né, Nem tudo é rebeldia. nem tudo. Vamos falar assim, né? Então você Eles vê não são anjos, os são filhos- seres humanos com Exato. hormônios, né? Exato. Então você vê os filhos com acesso à internet, com os amiguinhos na escola. Infelizmente nem todos os amiguinhos são cristãos com princípios. Começa a mostrar uma coisa, começa a mostrar outro. E aí o que vai acontecendo? Ele não tem uma base em casa. Verdade. Então, pai, se você tem hoje um filho adolescente ou pré-adolescente, te dá uma sugestão com todo carinho. Sai com ele no carro, lado a lado, não tá de frente para ele, fala: "Filhão, vamos bater um papo hoje, só eu e você. Só eu e você. Que assunto, pai?" "Filho, queria falar com você sobre sexo. O que você entende de sexo? O que você já ouviu falar sobre sexo?" "Não, pai, não fala não, filhão. Isso aqui é só nós dois. Eu e você. Sua mãe nem tá aqui." Eu já tive a sua Pra idade, né, aliviar. meu Já filho? te aliviou isso que... Eu já E aí passei ele vai por isso. começar a ter confiança no pai em se abrir. É verdade. Porque ele pode passar por algumas situações e ele, a vergonha de falar pro pai, ele vai querer passar por aquilo sozinho. É. E aí ele pode ir por um caminho muito ruim. Chega totalmente distorcido, né? É. E pode cair num abismo Desvirtuando muito mesmo. profundo que é só um milagre para... Sim. E trazer para esse filho, né? Se é uma criança, de alguma maneira nós precisamos educar e proteger. Então eu levo a informação, mas eu preciso da proteção. Então se é uma criança, é falar: "Filho, filha, esse é nosso assunto." Toda vez que você quiser saber Boa. sobre gravidez, Perfeito. órgão genital, sexualidade, pode perguntar. Não pergunta para a professora, não pergunta para amiguinho. Esse é nosso assunto. Bate aqui. Então, cria ali uma rede de proteção, né? E para o jovem, o pré-adolescente, aquele que já tem celular, né? Passou ali dos 10, 12 anos, falar de pornografia. Tem que falar. Yari, como que eu vou falar? Olha, filho, pode acontecer um dia, filho, filha, de você estar vendo algum vídeo e cair em algum link e você ver uma cena erótica ou uma cena promíscua. E é legal separar até o erótico do promíscuo, de repente a gente fala disso mais na frente. E essa cena pode até te despertar interesse, curiosidade. Porque eu já tive a sua idade.
Essa aí foi Perfeito. perfeita essa sua Perfeito. fala. Porque nós nunca vamos deixar de estar por cima. Mas em alguns momentos, Da por questão de empatia, né? educação, precisamos dessa empatia, de nos colocar, dizer, eu te entendo. Só que eu não tive essa informação, mas eu quero te falar. Não é só um videozinho. E aí, eu dou esse recado para você, com muito respeito. Porque eu sei, como eu acredito, né? Nós precisamos trazer essa clareza. Não é só um videozinho. Não é um videozinho que aquece a relação do casal adulto. Ah, é só um videozinho para aquecer. Não, isso não aquece, isso queima. Vou te falar só o que acontece de uma forma resumida, porque nós ficaríamos aqui toda a gravação falando só disso. Sim. O consumo em pornografia, segundo estudos, diminui uma grande quantidade de massa cinzenta do lado esquerdo do cérebro, prejudica a plasticidade neural. O consumo em pornografia, ele danifica o nosso sistema de memória, sistema cognitivo, de regulação. Então, nós nos tornamos pessoas burras. Quem consome Meu pornografia Deus. se torna pessoa burra. Dificuldade, por exemplo, às vezes o homem dirigia bem, agora está batendo a roda ali, né, na hora de estacionar. Ele vai danificando as nossas noções. Inclusive, o consumo em pornografia, segundo estudos, ele também gera insaciedade. Então, primeiro vê um homem e uma mulher, depois vê um grupo, depois vê com animal, depois vê com Não criança. para. Não para. Os estudos já provaram isso. Meu Deus. E isso não é grave. é grave. Um instituto americano estudou durante 6 anos a mente de quem consumia e de quem Meu não Deus. consumia. E o que eu estou falando é um pouquinho dessa pesquisa. E então, para você ter uma noção, um dos grandes fatores, né? Nós temos na mente os nossos neurônios espelhos. Então, no nosso cérebro, a gente compara. É inerente ao ser humano. A gente compara o brinco, o cabelo, a roupa, o carro, né? O homem compara muito o carro, o relógio. É do ser humano, não é maldade. Quando um ser assiste aquelas cenas são preparadas para gerar aquela ilusão, aquele impacto. Eles colocam o órgão genital de uma maneira, um corpo de uma maneira, enfim, aquilo vai gerar sempre uma comparação. Sim. Então, às vezes, o marido está com a esposa está com o marido, a pessoa, de repente, o jovem consumiu aquilo ali e casou. Ele casou com aquela expectativa. E, de repente, ele chega lá, não é nada daquilo. Então, ele pensa, foi a pior besteira que eu fiz, enfim. Eu estou resumindo, mas Sim. os estudos chegam até a comprovar que o consumo em pornografia pode também despertar até desejo sexual por pessoas do mesmo sexo. Meu Deus. Tá vendo? Porque ele vai danificando o nosso sistema de regulação. Assim, são N tragédias que acontecem. E isso eu estou falando só do psíquico, né? Do biológico, do físico. Imagina o que acontece no espiritual. É. Nem vamos entrar nisso, senão ficaria aqui. Exatamente. É muito profundo. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, 18, Deus separa os pecados. E algumas pessoas vão dizer, não, como assim, né? Deus separa os pecados. Ele fala do pecado fora do corpo e do pecado através do corpo. Ele fala claramente sobre a imoralidade. E o pecado através do corpo, que é o pecado sexual, é visto como um grande desrespeito e afronta ao Senhor. Lá chega a dizer, porque não sabes que seu corpo, pelo seu corpo foi pago um alto preço, um preço de sangue. Então, a clareza do que o Senhor nos traz acerca disso é muito grande. É uma muito indústria sério. por trás, né? Que está ali financiando por conta do lucro que não se acaba para eles. Que não se acaba e envolve Então, eles- ali... Além de todo um sistema de escravização Exato. das pessoas, Exatamente. Nós Excelente conhecemos várias histórias, Nossa, meu Deus. né, de tráfico humano, Sim, de sim, outras sim. coisas, Meu Deus. e que quem clica nisso Alimenta. financia. Alimenta, está de certa financiando. forma, financia, Financia. né? E tem um ponto também, além, né, desse horror, porque é um horror, né? Tem a questão também, e aí me fala com mais propriedade vocês, sobre aquela experiência até de quem usa uma droga. Sim. Né? Então, vai além, Acaba né, do se assemelhando, Sim, sim. Assim. ou até pior que algumas drogas. Exato. Os estudos, Né? eles comprovam isso. Gera um vício dopaminérgico. A pessoa, ela não consegue, ela desenvolve um vício similar ao crack mesmo, ao consumo Meu da Deus. droga Sim. crack. Porque gera uma súbita de dopamina. E essa súbita desregulada e desenfreada trabalha nesse sistema de desregular. É tão sério que muitos homens desenvolvem ansiedade social. Homem, mulher, quem consome, né? Sim, sim. Então, não consegue se relacionar com o filho, com o cônjuge. Quando tem, às vezes, o homem e a mulher casados em relação, não consegue nem olhar. Então, está sempre com o olho fechado, usando o corpo do outro, mas... enfim, geram várias disfunções. A gente E fala existe muitas era para ser o disfunções. prazer, não é, né? E a existe desconexão. uma pesquisa
que mostra que o consumo em pornografia por mulheres está Aumentou quase igual ao dos Olha homens. só. E era um degrau muito grande Era uma antigamente, né? distância Alguns grande, anos antigamente. atrás era uma distância muito grande para algumas coisas que eu já li, né, do assunto. Sim, Essa distância tem diminuído, então. Muito. hoje você já Infelizmente. vê Meu Deus, é grave. algumas publicações voltadas para o público feminino. Feminino. É grave. É triste, né? Agora Muito você triste. imagina tudo isso que nós acabamos de desfrutar aqui de conhecimento, uma criança. Não é bom para ninguém. Porque ainda está Imagina para tá uma desenvolvendo, criança. está Exato. aprendendo Que foi o nosso vendo tema como principal, que- né, no início. que a vida é, né? Que o mundo é e tem acesso tão cedo a isso. Cuidemos das nossas crianças. Sim. Isso é uma responsabilidade favor. adulta. Por favor, e uma É. dica até para as mães de bebê: nunca troque as fraldas do seu bebê em lugares públicos. Se for para um fraldário que tem outras pessoas ali, peça para alguém fazer uma coxininha, segurar Sim. sabe? Precisamos proteger. Proteger. Foi trocar a fralda do seu bebê, fala: licença, a mamãe vai limpar aqui. Ai, Ari, mas é um bebê, não entende. Deixa eu te falar, isso é educação sexual. Nós nascemos um ser sexual. Então, a educação sexual é desde o nascimento. Uau. Ninguém protege um filho falando: olha, se alguém encostar a mão em você, me fala que eu mato, tá? Eu vou atrás. Não é com ameaça, não é com mudança de Perfeito. feição, é com carinho. É dizendo: olha, nessa parte íntima aqui, essa parte é uma parte importante. Por isso que ela fica guardada com a cuequinha, com a calcinha, com a fralda. Então, só pode tocar 5 pessoas. Quem são as 5 pessoas? Vamos aqui com a mamãe. A mamãe, o papai, o vovô, a titia. O ideal seria que quem tivesse acesso à parte íntima dessa criança fosse no máximo 5 pessoas. Esse seria muito importante, criar isso. Olha É claro que às vezes tem uma logística diferente, os Sim, pais, sim. mas trazer essa proteção desde a infância. Eu vim de histórias trágicas e eu olho para trás e tudo que eu puder fazer para eu proteger crianças, pra eu, principalmente para levar essa sexualidade desde o nascimento como um lugar de graça de Deus, proteção, um lugar de paz e um lugar de cuidado mesmo, de Cuidado, preparo para a vida zelar. adulta, né? Uhum. Meu coração Maravilhoso. queima, eu A fico... Ariane tocou num assunto que é muito importante agora, que é a abertura que nós temos que dar para os nossos filhos. Se o nosso filho vier falar alguma coisa pra gente que aconteceu e você reprimir a pessoa, ele fala: não, vou fazer isso, aquilo, ele nunca mais vai falar com você. Sim. Porque qual filho que quer ver o pai preso, Cometendo cometendo? Assusta, Ele não vai agressão. falar. acaba assustando a criança ao invés de muito- trazer, né, a esse ponto de conexão. É muito verdade. importante essa sabedoria, né? Esse conhecimento, essa sabedoria em prática. Até para você colher mais informações, Sim. para depois você tomar uma melhor decisão, né? Exato. É, Eu não, tenho excelente. uma pergunta para vocês. Vamos lá. É muito claro que Deus deu uma missão muito específica para vocês, que não deu para a maioria, né? É uma missão específica, é um chamado muito específico, é um assunto muito específico, tão importante, tão renegado, como a gente já falou. Como nasceu essa missão? A Ariane, né? Sandro, porque vocês são um. É Né? Um isso. canal de gente- bênção. Eu não sou Gostaria- nada sem Jesus e nem nada sem esse moço aqui. Nós gostaríamos muito de saber como que nasceu essa missão, como que você entendeu, Ariane? Eu preciso falar desse assunto. Ou o Senhor está me chamando para falar disso, ou foi natural, foi algo muito que se bonito de moveu. se ver, Conta para realmente. nós. Na verdade, não veio de uma forma bonita. Na minha vida eu corri disso. E eu falava: não, eu não... Como eu vou falar do que mais me maltratou? Uau. Como eu vou falar do que quase me matou, né? Na verdade, a minha história com a sexualidade começa, eu tinha 7 anos de idade. Foi através de abusos sexuais e quando aquele adulto chegou na minha brincadeira de criança, eu tentei de uma maneira falar para minha mãe o que estava acontecendo e eu me lembro de uma cena muito forte, a minha mãe me dando banho, eu caí de bicicleta, eu tinha ali uns 7 anos, então eu estava muito ralada no braço, na perna, e ela foi me dar banho. E naquele momento eu me lembro de contar para ela que eu estava machucada na minha parte íntima. E eu não me lembro o que eu falei. Eu me lembro de olhar e ela assustada. Ela ficou muito assustada e ela parou assim. Só que eu não sei se ela não acreditou em mim, ou enfim, minha mãe é perdoada, mas os abusos continuaram acontecendo depois daquele dia. Até que nesse período os meus pais se divorciam. Então
O meu pai vai embora e minha mãe e meu irmão nos mudamos desse lugar onde esse abusador estava e fomos para outra cidade. Ali, a minha mãe não aceitou meu pai ter ido embora e minha mãe se tornou alcoólatra. Então, minha mãe passou a beber e bebia todos os dias, até que meu irmão acabou indo morar com meu pai, porque ele não dava conta de fazer nada por ela. Nesse período, eu acabei atraindo outros abusadores. Ao longo da minha vida, eu passei por 6 abusos sexuais. Meu Deus. E sempre, a maioria das vezes, autoridade. Patrão, líder, sempre atraindo. Hoje eu entendo isso espiritualmente, biblicamente e emocionalmente. A psicologia me trouxe muita clareza, né? Mas naquele mesmo período, a minha mãe, então, começa a beber. E aos 11 anos de idade, estava virando mocinha, meu corpo estava se formando. Eu chego em casa, ela está caída no chão da sala. Cheguei, ela ainda estava viva, eu consegui virar ela. Ao redor dos lábios estava roxo, ela babava, ela tentava falar. Mas ela não resistiu. A minha mãe morreu nos meus braços aos 38 anos de idade. Eu tinha 11 anos na época. Super nova. E ela era tudo que eu tinha naquela época. Eu não tinha irmãs, eu tinha meu irmão que estava com meu pai, eu não tinha tias por perto, não tinha avó, tinha a minha Terezinha. Meu Deus. E foi muito difícil. Mas naquele período, eu me lembro de no velório dela, os meus tios brigando, um dos meus tios falou assim, a Terezinha se matou por causa do Casimiro, meu pai. E a verdade veio à tona tempo depois, a minha mãe tirou a própria vida. E essas marcas sempre me remetiam ao quê? Ao sexo. Porque o meu pai, ele deixa a minha mãe por causa de sexo. A minha primeira madrasta, na época, era uma dona de um prostíbulo. Meu Deus. Que eu acabei conhecendo, acabei vivendo algumas experiências muito ruins. E o meu pai, ao longo da vida dele, um homem muito trabalhador de segunda a sexta-feira, 5 da tarde. Muito honesto, muito íntegro, muito trabalhador. Mas de sexta-feira, 5 da tarde em diante, era bebida, mulher e muitas festas. Então, meu pai, ele se casou 12 vezes. Eu, durante muitos anos, acreditava que era só a imoralidade dele. Mas, na verdade, eu fui entendendo que ele também queria me dar uma mãe. Ele se sentia culpado pela morte da minha mãe. Então, ele incessantemente tentava tampar o buraco que existia na minha alma, né? Sim. Era uma dor que ele queria curar nele. Mas nesses processos todos, eu saí atraindo abusadores. Até que eu entro em um relacionamento e eu me caso e ali eu começo a sofrer coisas muito desafiadoras. E naquele processo desses momentos de muitas dores, eu comecei a estudar. Grande na vida de muitas outras pessoas. E nesse processo eu acabo descobrindo que salvação é individual. Sim. E que Deus ama a família. Deus ama o casamento. Amém. Mas Ele ama a alma. E em meio a muitas dores, a muitas tentativas, a muita oração, jejum, entrega, eu entendi que eu corria realmente risco de vida. Sim. E naquele processo todo, em meio a muitos traumas, muitas feridas, e eu acabei entendendo na minha caminhada que eu precisava salvar a minha vida e salvar as minhas filhas. Meu Deus. Então, nesse caminho, eu passo um período só, ali com os meus pastores orando por mim, sangrando emocionalmente, porque eu acho que o que mais eu sonhava, né, o que mais o ser humano sonha é na restauração, é na mudança, é na cura. Mas é como a palavra diz, né? Pela dureza do coração. Então, naquele processo todo de muitas coisas envolvidas, eu acabo ficando um período só, estudando, continuando, ajudando pessoas. A sexologia, ela foi para mim um lugar para curar a minha dor. Eu não sonhava ser sexóloga, eu só queria curar a minha dor. Então, o início foi como... Eu só queria curar a minha dor, entender o porquê que eu passava por aquilo dentro do casamento, entender porquê que eu sofria aquilo, porquê que faziam aquilo comigo, porque eu só queria entender. Só que eu descobri que tinham muitas pessoas passando por coisas assim. Então, ali eu começo a estudar e eu não me lembro, assim, eu me lembro de algumas coisas pontuais. Um dia eu ministrava Encontro com Deus e eu ministrava muito Peniel, curando a alma. Sim. E, de repente, a pastora falou, você vai ministrar para casadas hoje. E eu, hã? E aí eu pensei, quem contou para ela que eu estou estudando isso, né? Enfim, e ali começou o Senhor me esticando, me levando para essa área. Da Ariane ali, ó. E aí, há alguns anos atrás, Deus restituiu a minha família, me dando um homem de honra, um homem de Deus, um homem que foi usado para resgatar até a feminilidade da minha filha mais velha. Eu tive muitos desafios.
Tive uma fase que ela falava assim, eu casar? Nunca vou casar. Uau, olha aí. Eu ser mãe? Eu não preciso. E foi ela que casou? Ela que casou. Olha Já aí. tem, Deus. já tem o nome dos filhos que ela sonha ter hoje, Olha curada só. na identidade dela, através de Jesus e através do meu marido, Deus que é um... restaurando Que Deus sonhos. maravilhoso, Deus bondoso. E a gente percebe a autoridade no assunto. A gente costuma dizer que é onde mais dói em você, é onde o Senhor mais vai usar a sua vida. Né? E a Eu gente costumo pode ver dizer isso. que existem pessoas que são ministradas pelas palavras, outras pessoas são ministradas pelos testemunhos, de ver a outra pessoa conseguir restituir algo na vida dela, né? E então, onde a Ariane passa, ela fala do testemunho dela. Ela não tem vergonha, Que porque o bênção. testemunho dela é usado para restituir famílias, casamentos e mulheres que passam ou já passaram pela mesma situação que ela, né? Então Deus dá autoridade Totalmente. através dos estudos, certificados, mas através da sua vida, pelo que prática. você passou e superou, né? É verdade. E tem um ponto, assim, você comentou, né, sobre a sua primeira comunicação ali com a sua mãe. E interessante que eu particularmente, já escutei muita gente falar sobre isso. Ah, eu falei e a minha mãe não fez nada. E a gente percebe até pessoas se separando, né, filhas se separando da mãe por conta dessa dor e dando como uma resposta de entendi pelo lado da psicologia que eu devo me afastar porque ela me fere, até porque ela não me socorreu. Como tratar isso de forma madura, né, empática, Uau, que forte. com tanto a criança quanto com a mãe que não soube falar, talvez porque nunca recebeu também. É isso. Gente, é muito... olha... Você sabe que um dia eu cheguei de um curso, nós gostamos muito de estudar. E eu vou responder isso contando isso, que é bem pequenininho, mas é bem pontual. Um dia eu cheguei de um curso e durante muitos anos, abre aspas, né? Eu pensava, meu pai abandonou a gente. A minha mãe se matou por causa do meu pai foi um imoral. É muito grave. Meu pai, foram muitas acusações. Sim. E eu cheguei nesse curso, depois de várias experiências que eu tive com o Espírito Santo, eu sentei meu pai e falei, pai, preparei a mesa e tudo, convidei o Espírito Santo, orei e falei, pai, desce aqui, que ele estava em cima, eu falei, vem cá, vamos conversar. O que é? O que aconteceu? Falei, senta aqui. É bem assim. E ali nós tivemos uma conversa que durou 2h40. E ali nós choramos e eu perguntei, pai, me fala a sua história. Meu Uau. Deus. Quem é o Casimiro? Quero te ouvir. E eu até me emociono. Eu me lembro de ver as lágrimas caindo e eu ver que meu pai só era uma vítima. O meu pai só era uma vítima. E ali eu lavei os pés dele, eu tinha preparado uma bacia, eu fiz um ato profético. Eu falei, pai, você não me deve nada. Você não me deve nada, você Agora é amado, quem vai você se é emocionar perdoado. sou eu. Falei, eu te honro. E eu falei para ele, eu tinha feito uma carta nesse curso sobre tudo que eu aprendi de bom com ele. Sim. E ali eu coloquei, eu aprendi a ser íntegra, eu aprendi a trabalhar. E ali eu coloquei, eu li essa carta, ali nós choramos. Mas ali eu entendi que meu pai não teve pai. Meu pai não teve estrutura familiar. Justo. O meu pai foi jogado na imoralidade. Meu pai sofreu abusos sexuais por um Meu padre na Deus, igreja. Ele era meu coroinha. Deus. Meu pai passou por tantas dores que eu não imaginava. E quando ali ele começa a contar, eu entendi tudo. Tinham legalidades espirituais, que a gente entende disso hoje, né? Mas tinham também dores. E eu estava diante do Casimiro, não o meu pai, mas alguém que sofreu muito. Então ali nós Tinha vivemos uma marcas. cura. E eu posso dizer que assim, o primeiro passo é com muita humildade. Essa filha, esse filho, sentar e falar, me conta a sua história. Olhar nos olhos, abrir o coração. E depois, tomar a decisão de liberar. Liberar os abusadores das dívidas que eles nunca vão poder pagar. Eles não têm como voltar atrás. Fizeram. Eles fizeram. Fizeram. Eu encontrei um deles 12 anos depois em um velório e foi uma situação... Eu passei muito mal. Eu passei tão mal que eu urinei nas calças. Meu Deus. Foi muito forte aquilo, mas eu me lembro de uma palavra que o Senhor me deu. Porque daí eu fui pro banheiro, passando mal, e o Senhor falou comigo assim. E eu me questionei, né? Eu falei, Deus, como pode? Ele tá com a mulher dele, com os filhos, a vida dele, tudo bem, não aconteceu nada. Normal, E aí- aparentemente normal. E o Espírito Santo falou comigo assim, filha, eu não tenho que provar a você a justiça que eu fiz ao seu favor. Eu sou um justo juiz. Meu Deus. E depois ele falou comigo, permaneça no perdão.
Essa é a sua chance de permanecer no perdão. Durante alguns segundos eu fiquei naquele banheiro planejando sair naquele velório e gritar para todo mundo o que ele fez comigo. E eu queria... A justiça. Mas quando eu fui para o Senhor e eu coloquei a minha dor nele, por alguns Sim. segundos naquele banheiro, foi muito claro quando ele me disse, filha, eu sou um justo juiz. Permaneça no perdão. Então, eu entendi que eu precisava, sempre que o sentimento me visita, que a lembrança me visita, primeiro que eu tenho domínio sobre ela, porque meu pai morreu à morte, aliás, venceu a morte. Se o meu pai venceu a morte, se a cruz está vazia, se o sangue foi derramado, eu preciso tomar posse disso. Que poderoso. Então, eu tenho que olhar para essa cruz e falar, não, olha, está vazia, ele vive, não pode haver em mim nenhum pedacinho para Satanás morar. Então, eu sempre, quando vem algum sentimento, eu dou uma ordem para esse sentimento. Você não mora aqui. Ele é perdoado. E eu repito o nome da pessoa e eu falo, eu perdoo ele, os filhos, a esposa, eu perdoo a geração, ele é livre. E é uma decisão. Eu falo que é um processo. Não é que a pessoa vai fazer uma oração e vai sair o sentimento. Mas hoje eu consigo abençoar, orar e declarar sobre a vida deles Até e porque liberar. a gente não consegue, como você falou, tá feito. A gente não consegue mudar o que aconteceu. A gente muda, Já passou. foi. A gente consegue viver do hoje para frente. Eu quero declarar. Eu não sei se você percebeu, mas hoje é o dia da sua cura. Amém. Nesse Amém. quesito. Hoje Amém, é eu o dia creio. que o Senhor marcou, que você está aqui assistindo, para curar as suas feridas. Eu tenho certeza absoluta disso. Amém. Então, recebe, aprenda nessa multidão de conselho, como nós falamos, e toma posse dos seus dias novos que estão liberados pelo Senhor para você desfrutar sem olhar para trás, perdoando. Eu vou até sugerir, pegando um gancho dessa sua sensibilidade ao Espírito Santo, de ser tão pontual. Senta na mesa, convida o Espírito Santo para sentar com você, coloca a cadeira para ele. De forma simbólica, tá? Pega um papel e faz uma carta de liberação. Coloca como um documento espiritual. Eu, Ariane, coloca seu nome completo. Decido liberar perdão. E coloca o que foi que aconteceu, coloca o que você se lembra, coloca o nome. Se você souber o nome completo da pessoa, coloca se for o nome completo da sua mãe, do seu pai. E faz aquela carta ali, apresenta ao Senhor. Depois você rasga, joga fora. É um ato simbólico. Mas coloca isso para fora. Porque isso pode ser o que está gerando essa dor no seu estômago, essa dor nos seus... Essa enxaqueca que volta sempre, esse nódulo, né? Essa situação de obesidade que você não consegue emagrecer, e entre várias outras dependências emocionais que geram questões físicas. Eu estive nesse lugar. Eu estive num lugar de tentar suicídio, num lugar de obesidade, num lugar de doente. Meu Deus. Né? E esse lugar não é para você, não é para nós. Amém. Aleluia. O Espírito Santo me incomoda aqui. Amém. E eu quero falar também para você, se algum dia cometeu abuso. Uau. Hoje é o dia da tua cura e do teu perdão. Aleluia. Então, esse mesmo ato que você ouviu agora a Ariane falando de escrever, escreva lá também, eu, fulano de tal, Me perdoa, né? peço perdão por isso, por isso, por isso, por isso e por isso. Aleluia. Eu entrego agora aos pés da cruz. E peça a remissão do Senhor na sua vida, porque você não precisa continuar nisso e não precisa continuar com essa culpa. Amém. Amém? Amém. Uau, Amém. forte. Gente, essa é uma obra que só o Senhor pode fazer. Nós falamos aqui que vai ficar na dispensação do É Espírito isso, Santo é de isso. Deus. A obra da cruz, ela é tão poderosa, tão maravilhosa que nos tira do estado de vítima, que se a gente não encontra Jesus e se a gente encontra e não permite Ele nos curar, a gente fica preso a vida toda, culpando os nossos ofensores, vamos dizer assim. Cobrando dívidas que nunca vão ser pagas. Cobrando dívidas que nunca vão ser pagas. Mas com o Senhor, Ele não só cura, como te tornou um instrumento de cura. Glória né? a Deus. Não Glória só a para o seu Deus. pai. Porque o Senhor, ele é abundante, né, em tudo que Ele faz. E Ele faz assim... Ele faz de vocês um instrumento através Glória a disso. Deus. Mas isso só é possível através dele, né? Eu fiz uma pergunta
essa mesma pergunta para um outro casal de pastores que estavam conosco no podcast, né? É possível sem o Espírito Santo? Não. Não tem como. Nada é possível sem o Espírito Santo. E uma coisa muito importante para quem está nos ouvindo, né? A religiosidade, ela me fez durante muito tempo ser alguém cheia de doutrinas. E as doutrinas... É um assunto muito sério, muito importante. Até para a sexualidade, tá? Porque Sim. existem muitas mulheres que elas pensam que, mesmo casada, prazer sexual é coisa de mulher safada, é coisa de mulher que não presta, é coisa de... Não. Faça perguntas para o Espírito Santo. Convide, se relacione com o Espírito Santo. Pergunte para ele sobre a sua sexualidade. Eu gosto muito de um versículo que diz que se tu que é mal, sabe dar boas coisas para os teus filhos, imagina o pai. Então, um pai e uma mãe que tem 2 filhos, ele dá comida para os 2, ele dá casa para os 2, ele dá amor para os 2. Será que Deus criou o sexo para que um sofresse e o outro tivesse prazer? Não. Ele é um pai amoroso. Então, a doutrina e a religiosidade me fez sofrer muitas vezes. E a Bíblia, ela nos liberta. Leia a Bíblia, convide o Espírito Santo para revelar essa palavra a você, estude a palavra, congregue, né, numa igreja como essa. Olha, pouquíssimas igrejas falariam disso. Olha que ousadia. Coisa linda. Eu falo que uma igreja que fala de sexualidade, ela está preocupada com salvação. Ela está comprometida com salvação, porque esse é um dos assuntos que mais afasta as pessoas da possibilidade de salvação. E falar com tanta graça, né? Tanta beleza no Senhor, né? Tanta liberdade. Vocês esperavam alcançar tanta gente assim quando vocês começaram? Olha, na verdade eu tinha medo, eu me escondia. Quando começou a chegar os convites, eu falava, mas quem te disse? Quem falou, né? Quando eu comprava livros para estudar, a minha casa sempre vivia muito cheia, porque eu liderava jovens e liderava a dança da igreja. Por um período eu liderei a dança. Eu tinha muito medo de alguém estar lá e chegar ao correio com algum livro sobre sexualidade. Então eu tinha muito medo, eu não tinha noção. Às vezes, até hoje, às vezes fico assustada. Nós estávamos no aeroporto, né, essa semana, e a mulher, Ariane, me abraçou, começou a chorar. Você salvou meu casamento. E eu pensando, Deus. quem é essa pessoa? Que super constrangida. É Jesus. É só o amor dele. Porque verdade. eu nunca imaginei nada disso. As pessoas conhecem muito meu marido, né? Porque eu falo que é mais fácil identificar ele do que eu. Às vezes as pessoas ficam olhando assim, será? E olha pra mim, é o marido dela. É ele mesmo. Negão alto, assim, chamando a atenção. Eu falo, vigia! É isso Estamos de olho. E os homens se abrem muito com o Sandro. Assim. O Sandro Que também legal. acabou fazendo sexologia, porque ele sentiu... Ele vem da área de finanças, é um especialista em finanças. Olha só, Mas eu falo que a Sandro. sexologia puxou ele, assim. E ele tem sido também uma voz na E vida hoje dos É o homens. único propósito, né? É o único propósito no Senhor. E o sexo e as finanças são os 2 maiores motivos de divórcios no Brasil. Verdade, né? Então eu falo que Deus não une pessoas, une propósitos, né? Então quando Deus nos uniu, eu entendi que eu poderia falar junto com ela Amém. e poderia, né, seguir nesse chamado. Mas quem me via 3 anos atrás, eu não estaria nem aqui, né? Eu não gostava de falar, não. Ariane, falando em religiosidade e o assunto sexualidade, você ainda recebe olhar torto? Algumas irmãzinhas te julgam, te Eita, olham Jesus. feio? Já Conta viu, pra já gente. viu alguém levantar e sair? Assim, Levantar no e meio da sair, reunião? esperava outra coisa. Conta pra gente. Meu Deus, eu passei algumas coisas bem desafiadoras, assim. Eu me lembro uma vez, há uns 9 anos atrás, que eu cheguei numa igreja para ministrar e o diácono da igreja chegou com um papelzinho dobrado, me entregou e falou assim, ô irmã, o pastor pediu para você não falar esses assuntos aqui, tá? Me entregou e sumiu. E a igreja Com certeza, lotada. morrendo de vergonha. Sem também, opção né? de... E o pastor não estava lá. E eu peguei aquele papel e tinha várias coisas. E eu falei, gente, eu não vou falar nessa igreja. Eu falei, se o Espírito Santo tem liberdade aqui, eu vou embora. Mas eu gentilmente dobrei o papel sorrindo, fui procurar o diácono para eu devolver o papel e falar, olha, alguém tem que falar, porque não tem como eu falar de sexo sem falar de sexo. Exato. E daí, não encontrei. Exatamente. Até que alguém chegou e conseguiu resgatar ele. Ele falou assim... Aí eu expliquei para ele, olha, com muito carinho, com muito respeito, não dá. Eu vou te agradecer. E eu tô indo embora. Eu prefiro que alguém fale. Ele, não. E resumindo, nesta igreja, quando a gente abriu para perguntas, a gente entrega papel para ninguém se identificar. Tinha ali umas 100 pessoas só. Eu peguei uma das piores perguntas da minha vida. Ali, eu peguei uma mãe perguntando se era normal
o marido pegar a calcinha da filha na roupa suja para cheirar enquanto tinha relação com ela. Meu Deus. E ali, quando eu escutei aquilo, eu comecei a suar a mão, a tremer. Quando eu li, né, na verdade. Eu lia para mim, para depois eu ler no microfone. Graças a Deus eu não li no microfone. Sim. Mas eu falei assim, olha, alguém perguntou sobre a calcinha da filha. Eu queria te conhecer, saber, né? eu queria te conhecer e te dar um abraço. E te orientar como mãe. Então, ali eu cuidei, enfim, não vou nem entrar nisso, não vou chorar, mas foi uma descoberta. Mas posso dizer que hoje ainda tem pessoas, né, amor, que... Até porque hoje nós levantamos a bandeira do prazer sexual com santidade dentro do casamento. Então, tem aqueles que reclamam, aqueles que falam, Eu né? acho engraçado, porque às vezes nós chegamos nas igrejas e fica todo mundo apreensivo. Vai falar de sexo na igreja. Que vão falar? O que essa mulher vai falar? Mas Deus deu um dom e uma graça para a Diana. É verdade. Ela fala sobre esse tema com leveza, com humor. E aí ela consegue entrar dentro do coração das pessoas. Amém. Então é um assunto leve. Não é um tom de acusação, um tom de apontamento. Então isso que faz a diferença. Então às vezes as pessoas da igreja vão meio assim... Mas depois saem rindo, saem... Divertiu, né? Divertiu. Você sabe, você falou que ela fala com leveza, né? E com humor. E tem um ponto essencial que eu identifico, que é amor. Sabe? Muito amor. Eu amo. Tem alegria, mas a gente percebe amor até por conta... do amor que amou ela nessa situação toda. Então, ela transborda esse amor e cuidado, né? Em forma de cuidado, empatia. E a gente louva a Deus por isso. Inclusive, foi o testemunho muito lindo que você trouxe depois do encontro de mulheres, né? Que ela ministrou. E ela chegou me contando, né? Sobre o amor, sobre o testemunho. Exatamente. Sobre como... Porque quando a gente ouve falar, como todos, a gente cria algo, né? E fica esperando algo, né? Quando a gente conhece... Muito bonita. Eu falo que uma das minhas grandes alegrias, assim, da minha vida, além de proteger as crianças, enfim, é ajudar que os casais, homem e mulher de Deus, dentro do casamento, sejam felizes. Porque ao longo dessa jornada, o que me fez permanecer, mesmo tendo pedrada, pessoas que julgam, pessoas que não veem o contexto, vê só uma parte do vídeo, principalmente na internet, pessoas que levantam e saem. Sim, já aconteceu isso, com certeza, imagino. mas que não ficam até o final por orgulho, ignorância, enfim. Mas me motiva quando eu escuto os testemunhos de mulheres que nunca tiveram prazer, só dor, que aquele era um momento de sacrifício, que ela ia orando porque ela se sentia usada, e de repente passam a gostar, a se conectar, o casamento é restituído, a aliança, o prazer. Mulheres que sofriam, homens com disfunção, que nunca tiveram coragem de se abrir com ninguém, de repente vem no final com a esposa, olha, não consigo, tem uma disfunção, a gente orienta, de repente recebe uma mensagem, deu certo. Você vê a masculinidade daquele homem sendo restituída no lar dele. Então, assim... vamos dizer que os cômodos da casa voltam a sorrir. Voltam. Porque a alegria, ela invade a casa, né? Então, aí a gente percebe o casal rindo, os filhos rindo, a alegria voltando. E aí eu quero falar aqui com você, que a gente costuma dizer em casa, a moleira fechou, ou tá fechando ali, né? A gente brinca, a mente cauterizou, não seja não essa entra pessoa. Mais nada, não aprende mais nada. Dê oportunidade, exatamente, né? Aprende, ouça, tenha a escutativa para que você desfrute, saia de repente, uma dor que possa ser, com perdão da palavra, uma ignorância da gente. É isso. Né? Então, não sejamos ignorantes. E eu quero muito agradecer, você falou sobre as igrejas convidarem vocês. E vai aqui o nosso agradecimento especial para o Bispo Bruno, para a Bispa Vanessa, a liderança dessa igreja, que tem essa visão. Uma liderança corada. Exatamente. Uma liderança que olha para a palavra, que não pega só o que... como se diz, o que é agradável da palavra, mas pega tudo, né? É lindo ver isso. Quando eu estive aqui, eu pude sentir essa igreja curada, essa igreja que não mascara, que não, né? Que não é realmente aqui, ó, a palavra. Eu fiquei muito feliz. E é sempre uma preocupação, né? Que nós trabalhamos na parte criativa da igreja, né? Dos nossos bispos. Frise que ela é uma sexóloga cristã. É verdade.
a gente precisa anunciar isso. A gente quer que as pessoas saibam disso. A gente quer que as pessoas Glória a venham Deus. preparadas para isso. Glória a Então, Deus. assim, tem sido muito bom. É verdade. Estamos Tem- ouvindo ao ponto É. de pessoas santas do Senhor. Amém. Glória a Né? Deus. Sem Pessoas- negociar princípios. Exatamente. Agora, eu tenho uma curiosidade que já me arrancou algumas risadas. E eu quero perguntar de 2 personagens que você tem. Vamos Eu, lá. eu quero saber quem são, como surgiu, qual foi a É ideia. verdade. É, será que é por conta desse peso tão grande que as pessoas colocam? Conta pra gente um pouquinho. Na verdade, isso, provavelmente você está falando do Tudão e da Preciosa. Moisés. Coloca aí. São pelúcias didáticas, né? Certo. O Tudão e a Preciosa. E nasceu da necessidade de explicar o básico. Como, por exemplo, muitas mulheres e muitos maridos não entendem a parte íntima da mulher. E aquilo que a gente aprende na 6ª série não é o suficiente para um casal adulto. Então, às vezes, nós temos uma paciente que no pós-parto, ela tá ali amamentando, a prolactina sobe, a testo desce. E daí eu falo para o marido, olha, tem que estimular esse clitóris. O que é isso? Onde fica? Do que você está falando? Né? Então, assim... Casais não, casados casais dentro da igreja, casados. com filho. E não sabe nem onde fica. Isso é muito comum. Ele até faz uma brincadeira. Então, a gente trouxe as pelúcias didáticas para ser leve, bem-humorado, mas Sim. para ter Legal. instrução. Sim. Porque nós entendemos... Eu poderia, de repente, colocar uma imagem no telão da igreja. Não é a nossa intenção. Porque Sim, eu não sei como a pessoa vai ter essa percepção. olha só, cuidado. Já a pelúcia, né? Aham. Ela é roxinha, ela é mais... Ela tem aquela coisa mais do romântico, do infantil, da brincadeira. É lúdico, É lúdico. interessante como arranca risada na hora, Arranca. mesmo quem não quer rir, né? Descontrai, né? Eu falo, aplaudam a Às vezes Preciosa. A pessoa fica ali com vergonha, quietinha, e vem, meu Deus! O que é isso? E é muito assim comum, quando eu vou explicar sobre as partes íntimas, né? Tanto da mulher quanto do homem, a parte mais sensível e tal. Eu brinco, eu falo, olha, mãe ensina a menina, quando vai casar, a lavar louça, a lavar roupa, a lavar o banheiro, a cozinhar, mas não ensina sobre sexo. Daí a menina casa pensando, ai, vou ter uma lua de mel. E o homem está do outro lado sendo treinado por uma sociedade ignorante, promíscua, na maioria das vezes. Sim. E daí ela tá ali, a mulher comprando a lingerie, ela foi treinada pela Disney, então ela tá pensando no romântico, no lindo, na noite do mel. O marido tá, né, o noivo, tá pensando o quê? Ele não tá nem pensando em roupa, em lingerie. Ele quer, né, ele quer mostrar que ele é homem, então ele tem que ir na força como se diz, na força da questão. Sim. E dali, muitos traumas nascem. E o que era para ser uma primeira vez de sonho, né, Mara? Não é. Por quê? Vem aquela fala, não era o que eu esperava. A Não era o que eu pessoa já- esperava. Por quê? Porque não tem informação de nenhum dos lados. Tem aquela menina que muitas vezes é infantilizada, é romantizada e não tem nada do erótico saudável. Estou falando do erótico saudável, não promíscuo. Uhum. E tem aquele menino que foi treinado com a imoralidade, com a promiscuidade. Ele acha que é na força, que é na pressão, que ele tem que mostrar que ele é homem e tem que dar Seja conta. homem, é. E muitas vezes a gente tem lesão, e lesões significativas, lesões íntimas. Muitas vezes tem traumas. Então, mais uma vez, né, volto a dizer, nós precisamos de informações. Inclusive, nós temos alguns livros. Nos siga lá nas redes sociais, tem Fala o livro. arroba. Inclusive, pode passar, divulgar, né? devem divulgar, por favor. Nós Pode temos passar. também uma linha de Sigam. produtos, uma linha prêmio de produtos para intimidade que auxiliam na saúde, prazer e bem-estar, que são cosméticos. Assim como a mulher usa cosmético, né, o skincare, tem os produtos para usar na parte íntima ali, tanto para auxiliar na qualidade de ereção do homem, controle ejaculatório, quanto para a mulher, questões de libido, lubrificação, também é uma linha vegana, não tem açúcar, Cuidado, glúten, né? cuidado. Cuidado. É uma linha de cosméticos para cuidado. Perfeito. E tem também lá nas nossas redes sociais alguns cursos online, algumas aulas que o casal pode ver de casa. Ninguém vai saber que ele está assistindo. Coloca o fone de ouvido ali, assiste. Tanto o noivo na semana de casar, quanto o marido, enfim. Qual que é o Que arroba? aí é com o Sandro, É, que ministra esse curso, né? Na verdade, tem uma parte que é o Sandro, que é o de homens. Ah, Eu tá. também faço Que uma legal. participação no de homens, né? A parte Ah, maior tá. da sexologia clínica Muito eu que bom. levo. E tem o das mulheres. Mas qual temos- que é o arroba das redes sociais? É Ariane... Não, é sexóloga cristã Ari. Sexóloga cristã Ari com Y no final. E Sandro Mentor. É isso, amor? Falei Isso, certo? Sandro Sandro Mentor. Maravilha. Segue lá. Perfeito. Depois nós vamos deixar aqui facinho para Por que favor. você chegue lá rapidamente.
Pode Bom, falar, eu amor. tô um pouco chateado, né? Porque Por quê, meu porque amor? O tempo voou. o tempo voou, voou. Agora é Queremos... hora do ar, né? Você quer falar alguma coisa, amor? Não, eu ia só complementar que nós também temos uma imersão para casais, tá. que chama Imersão Relacionamento Pleno. É uma imersão onde nós tratamos desde do relacionamento. Então, nós Lindo. falamos ali de legal. alinhamento de perfil, alinhamento das linguagens de amor. Olha só. Muitas ferramentas. Muitas ferramentas, né? O papel do homem, o papel da mulher. Nós entramos nessa questão da intimidade, da sexualidade também. Lindo. Muito Então, bom. tudo isso para, né, auxiliar no bem-estar Do casal. do casal, né? Veja Isso. se não é para trazer restauração para você, para sua casa, esse cuidado todo, esse amor que vem do Amém. Senhor Amém. e que faz você desfrutar de dias que você não viveu ainda. Então, receba aí esse nosso Pura Talks especial. Estamos aqui no encerramento Sim. e foi um grande prazer. Um coração muito grato. Nossa, nem Amém. falo. Eu passaria aqui ó, horas ouvindo, né? Aprendemos muito e recebemos muito do Amém. que, Uma Glória a honra. do que vocês Amém. carregam em Glória a vocês. Deus, glória a Prazer, Deus. foi uma honra. Eu quero mais uma vez parabenizar essa igreja, os Amém. bispos, vocês por essa disponibilidade. E dizer para quem está nos ouvindo, se você é um homem, uma mulher, adulto, casado, segue. E eu vou até te encorajar. Olhe para a sua sexualidade com responsabilidade. As maiores tragédias que aconteceram na Bíblia, a raiz era sexual. Uau. Poderia falar de Davi, Uhum. Salomão, Sansão, que foi depois de uma noite de amor que ele contou, né, o segredo. E as maiores tragédias ou era relacionado a dinheiro, né, túnicas, ouros, enfim, ou era relacionado ao sexo. Então, isso é uma coisa séria. Isso é uma coisa muito séria. E pode ser um problema, ou pode ser um lugar de desfrute, de deleite e de santidade. E isso é lindo. Então, casados, fica essa mensagem. E para você que de repente nos ouviu e não é casado, e lembre-se, sexo é troca de pedaços. É um pacto de sangue. Deve ser uma prática dentro do casamento. Fora do casamento é pecado. Fora do casamento você está pecando contra Deus. Não faça isso. Talvez você pode pensar, Ari, mas o que eu faço então? E os meus hormônios? Gente, eu brinco, tá? Eu falo que eu nunca vi escrito no atestado de óbito, morreu de desejo sexual. Não morre. Calça um tênis, vai correr, vai fazer atividade de alto impacto para descarregar essa energia sexual. Não estimula, né, os desejos com nenhuma imagem, enfim. E guarde... Não negocie princípios, Não né? negocie princípios. Não negocie Amém. É princípios. isso. Recado aí pro finalzinho. Perfeito. Ótimo. Coloca aí, ó, no nosso chat Maravilhoso. o que ficou forte para você. Compartilha o que Deus mais falou no seu coração. Não esqueça de compartilhar esse link aqui do nosso Pura Talks especial. Eu tenho certeza que você será canal de bênção, como eles foram para as nossas vidas Verdade. esse Amém. dia incrível que o Senhor preparou. Verdade. Se Amém. manifesta aí no chat, escreve, fala. Elogia, Glória a segue, Deus. fala, Deus falou comigo. Amém. Por favor, se manifeste, vai ajudar E muito. se gostar, fala aí que de repente a gente Nossa, volta, né? exatamente. Vou amar tá de Com volta, certeza. estender o É isso assunto, aí, né? é isso Já, aí. já estou esperando. Muito obrigada por sua presença. Fique ligado porque nós vamos ter mais Pura Talks especial para você ser abençoado.